Vamos falar agora sobre a última etapa dessa fase pré-contratual, que seria o exame médico. Se esse assunto te interessa, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações. Cabe mencionar que exame médico não serve para selecionar candidato, não é critério de seleção. O exame só é feito quando o candidato já foi escolhido. Aí ele se submete a um exame admissional para aferir se ele tem capacidade, se ele está apto física e mentalmente para desempenhar as atividades daquele determinado cargo, daquela determinada função. O exame médico tem por objetivo proteger a integridade física desse trabalhador. Isso porque ele serve para descobrir se esse empregado tem alguma doença pré-existente que não condiga com o trabalho desempenhado naquele ambiente empresarial. Por exemplo, é um trabalhador que tem uma alergia a determinada substância e nesse trabalho é utilizada exatamente essa substância. Então, assim, esse exame vai ser útil para saber se esse trabalhador está ou não apto para trabalhar com essa vaga. Veja que há uma exigência na CLT acerca desse exame e também na NR número 7. Todo empregador deve se atentar ao conteúdo da norma regulamentadora 7. Ali nós temos o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que traz medidas que devem ser observadas dentro das empresas para proteger o ambiente de trabalho, para proteger o trabalhador. Cabe dizer que isso aqui previne acidentes de trabalho, previne o agravamento de determinadas doenças que o trabalhador já tinha antes. Esse exame, então, é extremamente útil para tudo isso. Se o empregado não for considerado apto para aquela determinada função ali durante o exame médico, não vai haver aqui um prejuízo para o empregador, ele não pode ser responsabilizado. Muito pelo contrário. Veja que o TST já julgou casos em que a empresa, o empregador, não observou o que foi constatado no exame admissional e, por conta disso, a empresa foi responsabilizada. Veja só, o caso foi de um servente de pedreiro que foi contratado por uma determinada empresa e esse servente de pedreiro, ele tinha graves problemas cardíacos, mas foi contratado para trabalhar como pedreiro. Resultado, ele morreu enquanto trabalhava. Essa empresa foi responsabilizada por isso. Então aqui há essa importância de se observar esse exame médico. E aí, aqui dentro dessa situação, dentro dessa etapa, nós temos várias dúvidas que são suscitadas. E essa é muito comum, é acerca do atestado, do exame de gravidez para mulheres ingressarem no mercado de trabalho. Isso pode acontecer? O empregador pode exigir um exame para saber se aquela candidata que vai entrar na sua empresa, que está oferecendo o currículo, que foi selecionada, que passou por todas as fases, para saber se ela está grávida antes de entrar no trabalho? E a regra é que isso não pode acontecer. Tanto o artigo 373A da CLT, como o artigo 2º da Lei 9.029 proíbem essa prática. Primeiro, que isso é considerado crime e gera detenção e multa. E a outra situação é que a CLT proíbe isso. Veja que se o empregador resolver pedir um atestado de gravidez, ele pode responder criminalmente, ele vai responder por danos materiais e também pode responder por danos extrapatrimoniais. A exceção acontecerá quando o trabalho não for condizente com o estado de gravidez. Ou seja, pode ser um trabalho em que essa mulher vai ter que empenhar muita força, ou um trabalho que ela vai ter que ficar muito tempo de pé, ou um trabalho, por exemplo, num local insalubre. Nessas situações, o empregador pode exigir o atestado de gravidez, certo? Errado.
O ideal aqui, o conselho que se dá para empregadores é que eles mostrem, deixem claro para essa candidata os riscos que ela corre se ela entrar nessa empresa e trabalhar nessas condições. Ou seja, ele deve fazer um termo, deve elaborar algum tipo de documento, entregar para que essa candidata assine e se responsabilize pelos eventuais danos que ela vier a sofrer. Porque ele não pode exigir esse exame, mas ele pode persuadir, ele pode convencer essa candidata a não participar do rol de trabalhadores dessa empresa para evitar riscos para ela e para o nascituro. Veja que mesmo que o empregador faça isso, é certo que mais cedo ou mais tarde alguma empregada vai aparecer grávida num local insalubre. E aí nessa situação, como é que fica? Quem paga o salário dessa empregada? Nós sabemos que essa empregada tem estabilidade no emprego após o parto, eu já tenho um vídeo aqui falando sobre isso. Mas o que acontece então com uma empregada que está trabalhando no local insalubre? A reforma trabalhista, por meio da Lei 13.467 de 2017, acrescentou à CLT o artigo 394A. E ali ela disse o seguinte: a empregada vai ser afastada de local em que a insalubridade seja de nível alto. Então, na insalubridade mais alta, no pior de todos os graus, ela é afastada do trabalho, ela não trabalha em local insalubre. Todavia, em local de insalubridade média, de grau médio ou de grau leve, ela vai ser afastada do trabalho se houver uma recomendação médica que ateste essa necessidade. Isso também aconteceria para lactante. Teria que haver aqui um atestado médico dizendo que ela não tem condições de trabalhar nesse lugar. Acontece que na ADI 5938, o STF declarou essa expressão inconstitucional, porque isso fere diretamente o artigo 6º da Constituição Federal, que traz como direito social a proteção à maternidade e à infância, e também fere o artigo 7º, inciso 20 e inciso 22, que trata da proteção do mercado de trabalho da mulher e também dos riscos que têm que ser prevenidos ali, os riscos ambientais, de saúde, que têm que ser evitados no ambiente de trabalho. Então, uma vez que esse dispositivo da CLT feria frontalmente a Constituição Federal, o STF declarou isso inconstitucional e hoje, independentemente do grau de insalubridade, a empregada gestante não pode trabalhar nesse lugar. Se a empresa não puder deslocá-la para um local salubre, por exemplo, se é uma empresa que não tem como tirar essa empregada daquele determinado setor e colocar num setor livre de risco, esse empregador então vai conceder de antemão a licença maternidade dessa trabalhadora, uma vez que essa gestação será considerada gestação de risco. Sendo assim, ela vai sair do trabalho e vai continuar recebendo o salário pago pela Previdência Social, já que o empregador vai fazer uma compensação aqui. Ao invés de fazer os repasses para a Previdência, ele vai abater, uma vez que ele vai estar pagando a sua funcionária. Ou seja, esse dinheiro não sai do bolso do empregador, mas da Previdência Social. Uma coisa interessante foi que a reforma trabalhista previu que essa empregada continuaria recebendo o adicional de insalubridade mesmo que ela não estivesse trabalhando mais no local insalubre. E isso permanece. E esse adicional também será pago pela Previdência Social e não pelo empregador. Então, se a gestante trabalha naturalmente num local insalubre, num hospital, por exemplo, e ela não pode ser transferida de setor, ela vai sair do trabalho e vai receber a sua remuneração normalmente, inclusive com o adicional de insalubridade. Essa regra vale inclusive para estagiárias. Engravidou, trabalha no local insalubre, quem vai pagar, quem vai arcar com todos os salários dessa estagiária é o órgão concedente do estágio. Uma informação aqui que eu não posso deixar de mencionar é que se o empregador por acaso exigir um exame de esterilidade ou incentivar a empregada ou empregado a fazer esse procedimento, ele também incorrerá em crime e ele deverá ser
punido por isso. Se a pessoa que está te oferecendo uma vaga de emprego exigir de você um procedimento de controle de natalidade ou um procedimento que vá trazer esterilidade, essa pessoa vai incorrer em crime e você tem que denunciar. Bem, por hoje é só. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você. Se foi, eu peço que você não saia daqui sem compartilhar esse vídeo, sem curti-lo e sem ativar as notificações. Até lá!